Bolsonaro veio a Curitiba e gerou o quê? Polêmica, controvérsia, movimentação de apoiadores, uma pedrada não pedrada, confusão e vídeos pós a visita, muita gente querendo capitalizar em cima, obviamente, do potencial e do poder político, né, de Bolsonaro, candidato, mas veio aqui para fazer campanha eleitoral. Passou por Foz do Iguaçu, isso a gente já registrou na manhã de hoje, porque a programação da tarde era em Curitiba, e aí à tarde, conforme prometido e esperado, fez uma motociata nas ruas da capital e também um comício no centro, né? Então, só pra gente relembrar aqui como é que foi essa vinda do Bolsonaro e a organização da campanha eleitoral dele, foi até a Ponte Internacional da Integração em Foz, esteve em Curitiba à tarde para uma série de compromissos. Como a gente já registrou Foz do Iguaçu ontem, eu vou trazer aqui o recorte de Curitiba, né? Obviamente. Ele chegou às 2h, saiu do aeroporto Afonso Pena, já no caminho para o centro da cidade, encontrou lá apoiadores de moto. Fez a tradicional motociata, né? Um marco aí do Jair Bolsonaro, ficar andando de moto com os seus apoiadores, e na campanha vem fazendo essa programação também aqui em Curitiba, não foi diferente. Então, da Avenida das Torres circulou até o centro de Curitiba, chegou ao centro, foi pro comício, na Boca Maldita, né? Ponto tradicional de Curitiba, ponto político, histórico da cidade. E aí lá no finalzinho da 15 de novembro, tava num caminhão de som, aí pulou gente de todo lado, né? Candidatos que querem o apoio, que já ganharam a chancela de Bolsonaro juntos para fazer stories, aquela coisa toda, né? Aí o Bolsonaro falou sobre as conquistas do governo dele, que ele considera, e inclusive falou sobre economia. Vamos ouvir aí um trecho do discurso de campanha de Bolsonaro. Vocês sabem que passamos por momentos difíceis. O mundo todo sofreu com a pandemia. Lamentamos a morte. E temos também uma questão econômica que estamos resolvendo dia após dia. Hoje temos uma realidade. Temos já uma das gasolinas mais baratas do mundo. E sabemos que ela leva a população para baixo. Não se tem notícia de país nem do mundo com deflação, com uma inflação negativa. Este é o Brasil que dá certo. É o Brasil onde o poder executivo trabalha por todos vocês e não defende interesses particulares de quem quer que seja. Muito bem, tá aí Bolsonaro, né, que veio, inclusive, na sequência, deu entrevista ao Grupo RIC, falou com o jornalista Marcos Souza, à noite, inclusive, juntou com empresários, representantes do agronegócio. Só vamos registrar o seguinte: todos os candidatos à presidência da República, para você, cabo eleitoral, apoiador de outros candidatos, eleitor ficar por dentro, foram convidados também, que vieram a Curitiba para dar entrevista ao Grupo RIC e tiveram esse espaço de divulgação aqui na Jovem Pan News. Nós registramos todos. Simone Tebet veio, demos o espaço. Ciro Gomes veio a Curitiba, demos o espaço. E os demais que virão, tem agenda do Lula aí para os próximos dias, terão também o mesmo registro. Além disso, né, Riva, foram convidados também para dar entrevista, certo? Todos foram convidados para terem o mesmo espaço, inclusive respeitando a lei eleitoral, mas acima de tudo respeitando a democracia, né? E inclusive todo mundo fale. Exatamente. Então é isso, espaço aberto para todos os candidatos à presidência da República. Bolsonaro aceitou ocupar o espaço de bate-pronto na sua agenda, encontrou espaço, então falou. E aí, obviamente, falou que vai comparecer aos próximos debates. Também foi perguntado, né, sobre aquela questão polêmica. Ontem, muitos jornais da grande imprensa e nas redes sociais, como Twitter, por exemplo, repercutiu bastante a história das compras dos imóveis com dinheiro vivo. A gente chegou a falar de manhã aqui e o Bolsonaro voltou a dizer aqui em Curitiba, né, qual o problema de comprar dinheiro com dinheiro vivo algum imóvel. Não foi algum, foram 51 propriedades. 51. Mas o Bolsonaro trouxe a versão dele, dizendo que, no entender dele, não existe problemas e que os negócios foram feitos pelos filhos dele, desculpe. E um ex-cunhado. E um ex-cunhado, que ele falou que nem tem mais relação. Aí pergunta, o que eu tenho a ver com os negócios deles? E aí diz que é, na verdade, uma tentativa, apesar da Polícia Federal ter pedido uma abertura para verificar de investigação o que aconteceu exatamente, se tem ou não tem irregularidade, o que houve aí com comprar imóveis com dinheiro vivo, né? E ele diz que, na verdade, é uma estratégia em plena eleição para desfavorecê-lo aí, né? Para que ele sofra ataques
táxi e tal. Então respondeu o jornalista Marcos Souza aí essa questão toda aí, dizendo que um era da mãe dele também e tal, falou sobre as questões. E aqui ainda em Curitiba, além dessa polêmica, Riva, né, houve também a história da pedrada não pedrada, que teve gente dizendo que era, quando passou na região do passeio público, né, que uma pessoa lá de dentro é vista numa imagem gravada por celular de um apartamento, fazendo um gesto com a mão, como se fosse arremessar alguma coisa. E aí veiculou-se que ele teria sido quase que atingido por uma garrafa d'água. Depois já falaram que não era garrafa, que foi só um gesto, que foi uma tentativa, uma pedrada também, falaram que era uma pedrada e tal, não sei o quê. E no fim das contas, a conclusão, pelo visto, é de que não foi nada, né, Riva? Não, pelo visto era mão. O que aconteceu naquela história lá? Explica pra nós. Pelo visto era mão, foi pra assustar mesmo. Tem até um ouvinte nosso dizendo que viu aquele homem ali no passeio público e que ele chegava muitos integrantes da motociata e fez essa menção de jogar água. É claro que vai assustar. Se você tá de moto, você vê uma pessoa na beira da rua fazendo um negócio como esse. Então, gente... Falha da polícia, da segurança? Total. É preciso rever a segurança de todos os presidenciáveis. Afinal de contas, na de 2018, nós já tivemos um golpe de faca, quase matou um dos presidenciáveis, e agora nós tivemos essa que chama a atenção, não foi absolutamente nada, ninguém estava em risco ali, mas era um perigo representativo. Se ele tivesse com um pedaço de pau, alguma coisa poderia ter jogado, ter machucado, e com a velocidade da moto a gente poderia ter causado e visto lesões graves nos dois. Vocês viram se caiu uma moto da motociata ali por um susto de arremessar alguma coisa, e as atrás vão... Tá todo mundo... Efeito dominó. Efeito dominó, todo mundo junto ali andando. A vantagem ali é que tá todo mundo devagarinho, que tá fazendo motociata, né? Tá se exibindo, tá dando tchauzinho, aquele monte de coisa. Que a gente só espera que essa segurança possa ser reforçada. Não, a história dos imóveis ainda não tá bem explicada, ela precisa ser melhor explicada. Com fatos, com dados, com números e com realidade. Ponto. Isso precisa ser melhor explicado. Comprar imóvel em dinheiro vivo, isso não é absolutamente comum. Quem faz isso normalmente está tentando simular patrimônio, está tentando esconder. Isso é um fato. Sim. Não é o caso, não tô falando que é o caso, mas é uma prática, isso, certo? A prática para lavagem de dinheiro é essa. Isso tem que ser melhor explicado. Você explicou, ponto. Tá claro. Acabou, ponto final. Ele chegou a dizer assim: venham pra cima de mim, não pra cima dos meus filhos. Vem pra cima de mim, pega a mim, não aos meus filhos. Não, todo mundo tem que deixar claro, né? Se não tem irregularidade, se explica, tá tudo certo. Vamos ver as explicações de acordo com o tempo e vamos ver a coisa acontecer como ela tem que acontecer, e ele vai explicar. Por quê? Porque ele veste, não é, o discurso da anticorrupção, e é óbvio que todos os opositores a ele vão querer colar alguma peça de corrupção no Bolsonaro. Ele sabe disso. Ele tá dizendo, o ponto de vista dele é esse, que estão tentando trazer um prejuízo eleitoral à campanha dele. E aí, acho que estrategicamente a melhor maneira é você explicar, né, Riva? Mostrar porque se compra 50 imóveis com dinheiro vivo, você explica, pronto, tá tudo certo, não existem mais dúvidas, você põe por terra um contra-argumento. É o que eu falo, Rafa, é crime comprar imóvel com dinheiro vivo? Não. Mas quem já fez? 50. Da onde vem o dinheiro? Isso, a explicação é essa. Exato. Você não põe no banco, porque aí você não declara aquele monte de coisa. Você pode deixar guardado dentro da lata de arroz, da lata de feijão, da lata de óleo, embaixo do colchão, onde você quiser. O dinheiro é teu. Mas quando você usa o dinheiro, você precisa explicar de onde ele veio. Vai ter que explicar de onde veio o dinheiro. Compatível a 25 milhões de reais. Da onde? É fato, gente. Ponto e acabou. Vai lá e explica. E pronto, dando os detalhes do porquê fez essa opção e tal, acabou. Você elimina o argumento, sai maior, né, Riva? Pelo contrário, você sai maior ainda com relação a tudo isso. Agora veio para fazer campanha para manter esse eleitorado que já é muito forte aqui no estado do Paraná, e ele espera repetir essa votação aí de mais de 60% mais uma vez aqui no estado, né? A diferença para a eleição última é que Bolsonaro vai ter que manter onde ele ganhou no mesmo nível, para ter até a famosa eleição em primeiro turno que tanta gente fala que ele pode ter. Não é o que as pesquisas têm indicado. As pesquisas têm indicado de 4 a 12% de diferença. Quando se mostra primeiro turno, mostra para o outro, para o adversário pro dele. Lula, pro PT. É esperar a ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas veio para manter o eleitorado, para dar uma força pro Ratinho. Porque o Paraná é um reduto bolsonarista, assim como Santa Catarina, não é? Então, por que virar o Paraná? Já veio várias vezes, veio Maringá, veio a Londrina, já veio para marcha para Jesus aqui em Curitiba. Já não é um reduto, digamos assim, em que não existe tanta força do PT como, por exemplo, em São Paulo, ou no caso o Nordeste, já foi também um grande centro apoiador e tradicional de, enfim, endossamento da política de esquerda. Vira o Paraná, vira Santa Catarina nesse momento de campanha, como estratégia faz sentido, Riva? Para manter esse eleitorado, né? Para quem busca uma eleição em primeiro turno, como ele quer e diz por aí que vai conseguir fazer. Então é isso, gente.
ele vem para confirmar esse eleitorado, né? Onde teve 54 milhões de votos na eleição do segundo turno. Na última, se mantiver esse número, está eleito em primeiro turno. O problema é que você teve muita gente que migrou para outros candidatos nesse período em que nós vivemos aí, de pandemia e tudo mais. Vamos esperar as urnas. Mas a princípio se mostra ainda uma eleição muito disputada e ele quer agarrar quem já está com ele e tentar roubar eleitores dos outros lados, Rafa. É isso aí, não adianta ficar brabo não na live. Pode ficar bravo porque a gente trabalha com fatos e não com agressão. Agora 11h45.